pessoal! Começamos agora um novo episódio do Pode Falar Enfermagem, que é o podcast do nosso COFEM. E eu, como presidente, atualmente presidente do Conselho Regional de Mato Grosso, Corém MT, estou muito feliz por poder gravar esse episódio aqui na capital, Cuiabá, e ter participantes muito importantes para nós, onde a gente vai desenvolver um assunto que é de grande relevância e grande valia para valorizar e empoderar o enfermeiro, os profissionais de enfermagem na ponta. Doutora Isabel, uma grande referência para nós. Ela é criadora e responsável pelo projeto e execução do Nursing Now no Brasil. E ter ela com a gente hoje, aqui em Cuiabá, gravando esse episódio, é de extrema felicidade e uma grandiosidade gigantesca. Muito obrigada, doutora. E os conselheiros regionais também, enfermeiros que trabalham na ponta, na assistência, estão no dia a dia aí da enfermagem, conhecendo várias realidades. E que estão aí junto aí, nós todos de forma conjunta, desenvolvendo uma gestão para o nosso conselho para representar os quase 40 mil profissionais de enfermagem que estão no nosso estado hoje. João Pedro, conselheiro secretário, e Vitor, conselheiro também junto com a gente. Então hoje a gente vai desenvolver um assunto muito especial e espero que vocês gostem. Quando a gente fala do Nursing Now, gente, nós falamos de uma conquista de um projeto que busca desenvolver as lideranças dos profissionais enfermeiros. Independente de onde ele esteja, independente do nível de atendimento, do grau de necessidade, mas a gente traz uma reflexão do autoconhecimento. Do autoconhecimento de quais são as competências que eu preciso desenvolver como profissional para conseguir executar da melhor maneira as minhas atribuições e responsabilidades na prática. E eu penso assim, que estando aqui presente com a doutora Isabel, com o Vitor, com o João, a gente consegue, independente da realidade que a gente se encontra dentro do nosso estado, pensar em alternativas para empoderar e valorizar o profissional. Então, com isso, eu já lanço uma primeira pergunta para a doutora Isabel, para explicar para a gente como surgiu esse projeto, qual era a ideia inicial para fazer todo esse movimento e gerar realmente uma transformação e mudança nas realidades onde se encontra a enfermagem. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês em Cuiabá, no estado de Mato Grosso. Muito obrigada à presidente Bruna Santiago, ao João e ao Vitor, conselheiros do Corém Mato Grosso. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo e muito sucesso. E a enfermagem precisa disso, é de entusiastas, e aqui somos 4 entusiastas dessa profissão essencial para a humanidade. O Nursing Now, o programa, o lançamento de uma campanha em favor da enfermagem nasceu no Reino Unido. A enfermagem é uma profissão que não é muito valorizada pela sociedade, por vários motivos, que não é o caso a gente discutir aqui, mas os assessores de governo do Reino Unido, a Câmara dos Lordes, verificou que existe carência, escassez de profissionais de enfermagem naquele país, na região deles. E, assessorando o governo sobre essa escassez, eles detectaram que talvez a baixa procura por alunos para os cursos de graduação em enfermagem no Reino Unido, isso traria um reflexo muito mais sério, a escassez que eles já estavam tendo, muito mais sério depois, por volta de 2030. Então, aconselharam o governo a promover uma campanha que valorizasse a enfermagem, os enfermeiros daquele país, e isso se tornou um programa global. Foi feita uma parceria com a Organização Mundial da Saúde, o Conselho Internacional de Enfermeiros e o governo da Inglaterra para
valorizar a enfermagem. E por que foi lá também o lançamento? Não só porque a iniciativa foi deles, mas porque a Inglaterra é o país onde a enfermagem foi institucionalizada. Florence Nightingale é de lá e já ia acontecer os 200 anos da Florence e que eles fizeram uma campanha muito bonita por esses 2 séculos dessa genial enfermeira que o mundo já teve e começaram a lançar, a trabalhar com essa campanha, com o apoio maciço do governo, envolvendo cada vez mais, através do Conselho Internacional de Enfermeiros e da Organização Mundial da Saúde, outros países. Então, mais de 126 países tiveram um programa Nursing Now, congregados pelo Nursing Now Global, que tinha uma coordenação geral, uma coordenadora geral, e que se comunicava com os coordenadores em cada país, para valorizar. A meta da campanha foi valorizar a enfermagem e as enfermeiras e os enfermeiros do mundo todo em seus países. Isso durou de 2018 a 2021. Seria 2020, mas a pandemia provocou um adiamento do encerramento, porque não era hora de encerrar. Doutora Isabel, quando a senhora fala muito da valorização, da representatividade da enfermagem, um ponto que a gente pensa que é muito importante hoje, querendo ou não está se discutindo muito, é a importância do fortalecimento da educação, Sim. do ensino. E eu gostaria muito que a senhora comentasse um pouco, porque o desenvolvimento da competência pensada pelo Nursing Now não vai depois que ele forma, vai em seu processo de construção dentro da instituição de ensino. Exatamente. Durante a campanha, que começou em 2018, mas aqui no Brasil nós lançamos em 2020 por uma série de circunstâncias, seria em 2018, mas lançamos em 2019, perdão. Durante a campanha, lá em 2020, houve um congresso na Singapura, onde tivemos participantes de enfermeiros do mundo todo, inclusive o nosso matogrossense e presidente da assessoria de comunicação do COFEM, Neison Pinheiro Freire, estava nesse lançamento de um braço operacional do Nursing Now Global, que se chamou Desafio Nightingale, porque eles estavam desenvolvendo a campanha e identificaram que faltava liderança, não só a valorização por parte dos próprios enfermeiros e da sociedade, mas faltava investir em liderança dos enfermeiros para que eles se projetassem mais na sociedade. E isso, lá em junho de 2020, foi lançado esse desafio Nightingale, e para desenvolver a liderança. Esse desafio nasceu para desafiar os governantes, desafiar os empregadores e as escolas, porque liderança não é um tema que costumeiramente é ensinado nos cursos de graduação. E não adianta o enfermeiro, depois que está alguns anos na assistência, em qualquer setor de assistência à saúde, começar a se interessar pela necessidade própria de se desenvolver sua competência em liderança, porque é o cenário que ele é um requisito para o enfermeiro no seu cenário de trabalho. Então, o desafio nasceu para isso, para chamar as escolas, os empregadores e os governos de todos os países, e por isso também que a Organização Mundial da Saúde está envolvida. O diretor-geral
da Organização Mundial da Saúde, em cada Assembleia Mundial da Saúde, onde são convocados os ministros da saúde, esse diretor insta os ministros da saúde para que valorizem a enfermagem. E uma das estratégias da OMS, junto com o Conselho Internacional de Enfermeiros, é pedir que cada governo, cada Ministério da Saúde tenha um enfermeiro-chefe de governo, chama Chief Nursing Officer. E no mundo, só 71% dos países que fazem parte do sistema ONU e que, portanto, estão vinculados à Organização Mundial da Saúde, só 71% têm a figura de um enfermeiro chefe de governo. E o Brasil é um dos que estão fora desses 71%. Isso já demonstra uma falha de liderança que nós temos, que começa nas escolas e precisa ser incentivado nas escolas e nos empregadores e no governo. E, doutora, quando a senhora estava discutindo, eu acho que os meninos podem até trazer a experiência também. Mas, por exemplo, eu finalizei a minha graduação em enfermagem e várias teorias, várias discussões são apresentadas com foco, às vezes, na parte assistencialista. E, querendo ou não, pode ser que seja uma visão minha, mas parece que há uma separação. Por exemplo, agora estou estudando gestão e liderança. Agora estou estudando assistência. Então, assim, parece que há uma separação de módulos que futuramente nunca vão ser separados. Vão todos trabalhar em conjunto. E aí, quando a gente fala do processo de formação, eu falo pela minha experiência. Eu saí da graduação, trabalhei na assistência um pouco. Da assistência eu fui passando para supervisão, depois para uma coordenação administrativa, depois para uma superintendência, depois para assessoria e consultoria. E tudo isso automaticamente para eu conseguir conduzir e realizar minhas atividades, eu precisava ter uma noção da liderança, de saber me comunicar, de saber me posicionar, de saber poder fazer os remanejamentos, de saber e pensar que para eu conseguir trabalhar e ter sucesso no alcance dos meus objetivos e metas, eu preciso ter um planejamento e uma visão diversa de equipes. Então, assim, são gestões e desenvolvimentos de assuntos que exige uma coisa automática, não tem como escolher. Agora eu vou ser só enfermeiro líder, agora eu vou focar só na assistência. É uma coisa automática. E quando a senhora fala isso, é muito importante porque estimula uma revisão. Uma revisão e uma reconstrução. Como estão sendo feitos os aspectos hoje? Acho que vocês também podem abordar um pouco isso. Uma coisa interessante também é porque assim, o ensino ele acaba sendo fragmentado. Entendeu? Você fragmenta por disciplina. Hoje eu vou aprender um módulo de saúde da mulher, hoje eu vou aprender um módulo de gestão. Só que o simples fato de você estar num posto e você assumir como supervisor da sua equipe, você tem que exercer seu papel de líder. Sim. Entendeu? Então, você conseguir, durante toda a formação, que o enfermeiro ali, desde a graduação, é um processo de construção. Então, que você consiga que desde a graduação, esse enfermeiro se estabeleça, olha, você está num posto hoje. Você exerce esse papel de líder sobre a sua equipe que contempla ali. Não quer dizer que você é superintendente ou responsável técnico de enfermagem que você vai ser um líder, não necessariamente. Não vem com cargo. Não vem com cargo. Não vem com cargo. Exatamente. Na verdade, assim, hoje, na verdade, assim, o que eu percebo também durante esse tempo todo de serviço, principalmente no setor público, que ainda existe, professor, ainda, a senhora vai até achar que não, ainda na nossa realidade, que ainda existe, ainda que eu vejo alguns alunos de técnico de enfermagem, e ainda eu vejo alguns professores também, até de nível de graduação, que ainda insere ainda no aluno essa questão da enfermagem por amor. Entendeu? A enfermagem realmente ela é amor, mas só que vem cá, tem uma N situações aqui que devem ser vivenciadas. As questões técnicas, as questões de liderança, política. E as escolas, eu acho que hoje houve uma dicotomia muito grande em relação de pós-pandemia para cá. Principalmente com essa questão relacionada também agora, entrou essa discussão de 30 horas, entrou outra discussão também da questão agora do piso salarial, que as pessoas, principalmente os alunos, eles conseguiram identificar que eu preciso, e a enfermagem, ela precisa de mudanças. Mas só que essa questão, que eu notei muito aqui, que essa questão de uma das metas é investir em educação. Tem que mudar muito a questão de educação, porque ainda é inadmissível
um aluno. Geralmente a gente tem uma situação bem interessante que a maioria das pessoas que optam para fazer enfermagem, geralmente tem algumas pessoas que já ultrapassaram 40, 45 anos, vou fazer uma graduação, que era um sonho. E eles trazem junto com eles ainda essa questão de enfermagem por amor. Essa enfermagem que é submissa a várias outras profissões para as quais não existe submissão, existe uma técnica bem interessante em relação a isso, entendeu? E esse desafio é bem interessante isso, a questão do investimento realmente, a questão de educação. O aluno já sair da escola com essa formação e essa visão que ele é líder, entendeu? Hoje tem uma diferença muito grande no meu pensar. A gente sai líder, que a gente é líder do nosso setor, mas a gente não está precisando mais de líder do setor. Eu sou líder lá do setor de urgência e emergência, eu sou líder do setor lá da enfermaria e tal. Isso é uma liderança que a gente nata, que a gente vai com o tempo conseguindo isso, mas a gente tem que hoje sair um pouco desse líder totalmente dentro do hospital, de forma fragmentada. O João é só líder lá da clínica médica, do centro cirúrgico, o Vitor é só lá do box, o Vitor é só do outro setor. E a gente formar lideranças, é uma diferença muito grande em líder, e formar lideranças. Envolve uma questão política, entendeu? Que a gente tem que chegar... um contexto histórico, né? Essa situação. Sair um pouco de líder nato lá para a gente começar a formar líderes, né? Líderes que estão inseridos em política, estão inseridos em gestão de unidades de saúde, gestão de vários outros serviços. Líderes de gestão de educação, entendeu? É bem interessante isso. Doutora, considerando assim esse desenvolvimento da fala nossa, do João, do Vitor, a ideia Nursing Now, ele tem um objetivo específico. E a partir desse objetivo, ele traz a linha de 3 metas, especificamente. Aí eu gostaria muito que a senhora contextualizasse quais são essas 3 metas, como essas metas se relacionam com as realidades que a gente está falando, porque a partir dessa meta, a gente consegue aplicar, né? Nós estabelecemos as 3 metas que estão publicadas em vários locais, inclusive no site do COFEM, no site do Centro Colaborador, na Carta de Brasília. No dia do lançamento da campanha, foi escrita uma Carta de Brasília, onde nós propusemos essa carta e o público que estava, o público que estava presencialmente naquele auditório, que foi linda aquela abertura, e o público que estava participando remotamente e conversando, aplaudindo, todo o público aprovou essa carta. Essas 3 metas estão nessa carta e o objetivo primeiro é o de desenvolver mesmo liderança em todos os contextos de atuação da enfermagem, desde da graduação, então todas as esferas de ensino, de graduação, de pós-graduação, isso é fundamental. E em todos os setores de atuação do enfermeiro para que possamos mudar a concepção que a sociedade tem da nossa profissão, nos dê de volta um retorno positivo, nos valorizando. Todos os enfermeiros precisam sentir essa valorização e ter a valorização saindo dele, ele tem que ser intrínseca para ele poder projetar também o seu próprio valor para as pessoas com quem ele entra em contato, com seus clientes, com seus pacientes, com as suas comunidades, com a sua sociedade. E, enfim, depois dessa valorização, passamos por uma fase seguinte, que foi de reconhecimento da liderança que os enfermeiros já têm, da competência em liderança que os enfermeiros já têm e fortalecer essa liderança. E daí nós terminamos a campanha em maio de 2021, aqui no Brasil. No mundo inteiro foi substituído o Desafio Nightingale por um outro programa que se chamou Desafio Nursing Now, que é o que nós estamos também
Começamos em maio de 2021, COFEM e o Centro Colaborador da OMS, que fica na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, na mesma parceria que foi feita no começo mundial entre o governo do Reino Unido, a Organização Mundial da Saúde e o Conselho Internacional de Enfermeiros. No Brasil, o COFEM instituiu esse grupo de trabalho, que estamos aqui com muito prazer trabalhando na região Centro-Oeste hoje, e para fortalecer a liderança. De que forma que a gente está agindo? Nós estamos fazendo oficinas com enfermeiros de grande expressão e liderança, como vocês são e como são os nossos colegas que estão na oficina aqui hoje. E é impressionante a vivência e as manifestações que todos os participantes fazem sobre as questões com as quais eles lidam no dia a dia, de liderança, de desafio à liderança deles. E nós estamos, então, se perguntou como nós estamos fazendo, nós estamos fazendo oficinas de fortalecimento de liderança, é um dia intensivo de trabalho em todas as regiões do país. Considerando que nós somos um país continental, então é um programa do Desafio Narcinal muito sui generis, muito amplo em relação, se você for comparar alguns programas que estão tendo em outros de Desafio Narcinal em outros locais. Nós estamos visitando cada região e, dependendo da extensão da região, fazemos 2 ou 3 oficinas. Na região Centro-Oeste, como temos 4 estados, estamos reunindo os 4 estados, né, aqui em Cuiabá, e vamos partir depois para o Nordeste, que são 9 estados, onde teremos que dividir em três oficinas, depois uma no Sudeste e depois uma no Sul. Então, nós vamos cobrir o país inteiro e com as oficinas. Em cada oficina, assumimos um contrato com um compromisso com todos os participantes, que cada grupo vai ter um líder e vai reproduzir isso serão multiplicadores em seus ambientes e vão retornar para nós o resultado de um plano de trabalho que nós vamos aprovar hoje aqui, assim como estamos fazendo com cada região. Então, com essa devolutiva de cada equipe, nós vamos depois ter um plano nacional com a participação de todos. É fundamental que todos sejam protagonistas, porque são vocês todos que vão capilarizar isso em todo o seu estado, em toda a sua região. Doutora, a senhora trouxe uma reflexão, porque quando nós estruturamos um grupo, né, para tentarmos representar a enfermagem, participamos de um processo eleitoral, uma das nossas principais propostas de gestão é a facilidade na acessibilidade à informação. Porque a gente pensa assim, o Vitor tem várias experiências que ele pode estar depois, o João também está vivenciando uma supernova, mas a acessibilidade à informação no sentido assim, como ela deve chegar, para qual lugar ela deve ir, e a partir dessas informações, o que vai mudar, né? E estando com vocês hoje, na nossa capital, no nosso estado, é muito importante porque traz o brilho nos olhos dos profissionais. Eu acho que isso está sendo visível, parece que está todo mundo com uma sede de falar, uma sede de participar, porque todo mundo que está ali está em um lugar diferente. Um está no SAMU, outro está nas instituições de ensino, outro está no pronto-socorro, outro está na UPA. Cada um também traz de si uma trajetória profissional e hoje uma outra realidade. Então, cada um ali está querendo pontuar para pensar como vai mudar. E estar participando nós, falando agora como conselheira,
desse processo de estímulo, de acessibilidade à informação, é muito importante. Porque eu até elenquei alguns pontos. Além do desenvolvimento da liderança, através de uma oficina, e a responsabilidade que eles assumem de se tornar um multiplicador, e automaticamente a gente também conhecer as experiências exitosas de outros estados e ver como pode ser aplicada aqui, mas também traz para o enfermeiro a responsabilidade dele conhecer os aspectos ético-legal da profissão. De quais são as resoluções, ou a lei de exercício, o código de ética profissional, como deve exercer diante das realidades, para não infringir nada. Porque o CONEM, como uma autarquia, ela vai ali regulamentar e lutar pelo exercício legal profissional, mas ele também precisa conhecer para conseguir desenvolver da melhor maneira o aspecto da liderança e também conseguir trabalhar em equipe. Um outro ponto que, assim, eu não sei para vocês, mas para mim fica claro, a necessidade das relações institucionais. As pessoas não conseguem, a gente não consegue nada sozinho. Não. As relações é muito importante. Então, por exemplo, é o fortalecimento da relação política, né? Essa questão como a senhora disse também, da formatação e do escopo do projeto, que será um plano de trabalho regional, depois desse encontro entre as regiões vai se formatar um plano de trabalho geral. Isso vai ser muito importante. Estou até ansioso para ver isso o mais rápido possível, porque são realidades totalmente diferentes. E você trabalha nos municípios. Lá no CBCenf, espero que a gente possa nos reunir de novo para convergir essas. Porque são realidades distintas a nível estadual. São realidades distintas até a nível municipal, Victor, né? Porque o Victor, professor, ele atende inúmeros municípios, né? Além de ser trabalhar como enfermeira assistencial na UPA, mas ele também conhece várias realidades de vários municípios do nosso estado. Hoje, nosso estado tem 142 municípios, acho que o Victor já viajou para mais de 70%. Eu já viajei bastante. E assim, é nítido, assim, doutora, essa questão da precarização. Nós temos, assim, eu vejo, a gente vai em alguns municípios aí, bem pequenos, longe, que a gente vê que chega lá, uma unidade de saúde grande, com vários pacientes, quantos profissionais estão aí trabalhando? A gente tem um enfermeiro tomando conta de tudo. E ele sabe de tudo, ele é líder daquilo ali, ele comanda tudo aquilo ali, entendeu? Eu acho que, assim, são realidades totalmente diferentes. Aqui é uma realidade muito interessante, que nós temos, praticamente somos colados, Cuiabá e Várzea Grande. Há uma dicotomia muito grande de diferença nessa situação entre como é abordada a saúde num município e como é abordada a saúde no outro município, entendeu? Mas, Vitor, como que isso acontece? São municípios tão próximos, questão de gestão. Hoje a gente não tem inserido, e eu vejo isso, não estou puxando porque é pela minha profissão, e eu penso que, assim, se você chegar em um determinado local, num banco, para querer falar com um banco, quem que é o chefe do banco, o diretor do banco, quem é o gestor do banco? O gestor do banco não é um bancário, ele não é um administrador, ele não é formação dele não é contábil, ele não é um economista. Como que ele faz a gestão, né? E assim é complicado. E hoje nós temos, assim, pessoas pelas quais tomam conta de gente, de pessoas, fazem gestão, tem cargos de liderança, de chefia, pelas quais, além delas não estarem inseridas nesse processo de saúde, ela não é um profissional da área da saúde, ela não tem nada voltado para a saúde, ela também leva com si só um preconceito de não ter alguém do seu lado para serem. Porque, assim, hoje nós temos municípios pelas quais eles não têm o secretário de saúde ou o chefe dos setores, né, chefe da atenção básica, da secundária, enfim. Eles estão colocando esses cargos políticos e estão fazendo política em cima disso, entendeu? Estão fazendo política em cima de vidas e políticas em cima de situações e estão usando a enfermagem para isso. E hoje, pós-pandemia, a enfermagem deu um boom muito grande de visibilidade. Né? E hoje, o que está acontecendo é o seguinte, os políticos, eles estão juntando a gente, eles estão procurando essas pessoas, eles estão procurando esses líderes, sejam líderes técnicos de enfermagem, sejam enfermeiros, eles estão procurando isso aí não para fazer uma liderança política, e sim para trabalhar para eles. Infelizmente, hoje nós temos... E o nosso pertencimento, né? Assim, hoje você vai trabalhar... Olha, hoje você quer um cargo político, hoje você quer uma vaga que você quer trabalhar, mas para isso é o seguinte, você tem que trabalhar para mim. Você tem que ir de encontro aos meus interesses escusos. Próximas eleições, você tem que trabalhar para mim, você tem que fazer tudo o que eu quero. É aquela coisa, né? Eu sou um líder do meu grupo de enfermagem ali, mas eu vou exercer essa liderança em prol da enfermagem? É uma fala que a doutora fez hoje pela manhã. Exatamente. E é bem interessante, né? que assim... é desenvolvimento político, mas não esquecer
E é bem interessante o Em seguinte. prol da enfermagem. E é bem interessante o seguinte. Às vezes a gente está perdendo que o enfermeiro, o profissional da enfermagem por si só, ele esteja inserido nessa política porque ele está se sentindo dominado por outros políticos que estão vendo essa oportunidade. A exemplo, se você hoje trabalha numa unidade de saúde, num hospital de saúde, no hospital regional, por exemplo, se você for enfermeiro no hospital regional hoje, quantas pessoas passam para você na sua mão? Entendeu? E o porquê que você é líder daquele hospital, gestor daquele hospital, né? Porque normalmente para você é gestor, ou você é por liderança nata, alguém indica você, não, esse cara é bom, essa mulher é bom, esse profissional é bom, vou indicar ele para ser cargo de fazer gestão no hospital. Reconheceu a sua Ou competência. então, esse reconhecimento de competência por política partidária ou alguma situação. E geralmente esse reconhecimento político partidário, ele vai muito longe da nossa realidade. Ele quer situações relacionadas à parte de política, entendeu? Ele foge da gente. E geralmente a gente submete a isso. Ao invés da gente, né, tentar ocupar esse espaço. A gente tem aquela situação, se a gente não quer, se os bons não fazem nada, o mal vai reinar. Isso é bem interessante. E assim, a gente está sempre aí, serviços de saúde precários. Vitor, mas por que o serviço de saúde está precário? Porque quem está fazendo o poder de compra, ele não conhece o que ele está comprando. Entendeu? Não conhece a realidade, Não conhece a realidade. Está pedindo para comprar lá X coisa, mas a realidade local é outra, entendeu? E ele é tão teimoso ao ponto, administrativamente, porque se ele tivesse pelo menos o conhecimento administrativo, ele sentava com a equipe e conversava. Entendeu? O que é a realidade, o que está precisando? São investimentos totalmente errados. Entendeu? E, Vitor, com essa discussão, tem alguns... a gente fala que, historicamente, tem quatro lutas que a enfermagem ela vem sempre tentando, né? E você trazendo essa realidade do convívio, o João falando das questões das divisões de gestão por caixas, a gente pensa que, como um nursing now, em trabalho com as suas oficinas, com grupos de trabalho, focando na competência e liderança, pode mudar realidades ou pode reestruturar ou fortalecer diante das nossas lutas, como 30 horas semanais, piso salarial da enfermagem, que a gente sabe que está em uma discussão gigantesca, mesmo havendo todas as convenções, as decisões, é lei, não está cumprindo. Então, além dos 30 horas semanais, piso salarial, salarial da enfermagem, descanso digno, valorização e empoderamento da enfermagem. Esses são os 4 itens que a gente sempre está lutando. Então, por exemplo, considerando as realidades que vocês dois estão hoje, que nós estamos, como é visto para vocês que estão lá a aplicabilidade do Nursing Now para mudanças de realidades e empoderamento do enfermeiro como líder? Eu falo isso porque você trouxe uma situação, o João trouxe, nós temos esses 4 itens, que é uma luta, uma briga histórica, né, doutora? Então, como vocês olham isso? E uma outra visão, do lado de lá, né? Assim, eu vejo muito interessante. É uma situação que deveria ser feito muito tempo, eu acho, nesse sentido. Acho que muito tempo. Né? E mais vezes. Porque, assim, a gente tem que dar voz. A gente tem que ter voz. Infelizmente, a gente não tem voz. A gente hoje tem que parar daquela questão de situação hoje. Esse dia para trás eu estava brigando, né? Não vou falar em qual município que foi ou não, porque fizeram um protocolo lá, pelo qual o enfermeiro deveria acordar outros profissionais. Eu achei isso inadmissível. Entendeu? Qual que é a diferença técnica em relação a um ou outro, entendeu? Se eu tenho um quarto de hora, eu tenho que cumprir essa situação. E será que uma atitude como essa está medindo competências? Né? Acho que sim. É uma situação bem discutida. E geralmente, é aquilo que a gente falou. O tema primeiro, que é a meta 01, investimento em educação. Geralmente o profissional, eu falo profissional, ele já sai, o aluno, ele já sai pensando em situação, eu vou arrumar emprego? Como que eu vou me submeter a um emprego? Geralmente, eu submeto o emprego com concurso público, por competência, ou ele vai para uma outra linha de raciocínio. Hoje praticamente, a enfermagem ela é ampla, né? Você pode ser empreendedor, você pode fazer o que você quiser hoje. Mas muita gente ainda vai naquela situação, eu tenho que submeter tal coisa, porque senão eu vou perder o emprego. Entendeu? E várias vezes, a gente submete algumas situações, é feita alguma situação, porque até quem está na ponta, nos governando, não sabe a importância da enfermagem. Então, você falou uma palavra-chave aí, dar voz. Quando a gente está falando, desde a campanha, é lutar por um assento à mesa decisória. Se nós somos 70% da força de trabalho daquela instituição,
Se a enfermagem representa tudo isso, por que ela não está na mesa de decisão sobre o que aquela instituição vai, como ela vai trabalhar com os seus pacientes, em todos os setores? Vários profissionais fazem parte dessa mesa decisória, a enfermagem não, porque nós não buscamos. Então, tem mesmo que começar do ensino, e a crítica que vocês fizeram é correta, que o ensino é muito compartimentalizado, que aqui é só esse assunto, aqui é só aquele, só esses conjunto de procedimentos, esse nível de complexidade, mas é muito importante todo esse conteúdo. Sim, o aluno, o enfermeiro tem que ter toda a competência teórica, prática, para poder começar a atuar nessas especialidades que ele for escolher, mas não pode deixar de ter algumas disciplinas, alguns temas que são transversais do começo ao fim da formação deles. Então, liderança é um tema que precisa, ética é outro, direitos dos pacientes e direitos dos profissionais é outro. Então, tem temas que tem que caminhar durante todo o currículo, não é? E é dessa forma que a gente vai chegar num produto a gente final. acaba associando, né, professora? Por exemplo, o código de ética. Mais da metade da categoria não... Se você pedir para alguém já leu o código de ética, alguém sabe o que está escrito lá, a maioria não sabe. Então, acho que você poderia casar, por exemplo, eu vou ter saúde da mulher, o que no código tem que eu posso associar aqui? E todo semestre da faculdade, desde a minha formação, eu vou abordando esses assuntos, entendeu? O Vitor trouxe uma coisa interessante, a gente veio até discutindo no caminho. Eu vou dar um exemplo de um hospital que eu trabalho, que ele fechou o repouso. O repouso fica fechado de tal horário a tal horário, entendeu? E o profissional só pode utilizar o repouso em determinados horários. 11 da noite às 6 da manhã o repouso está aberto, depois disso está fechado. Aí eu digo por mim, enquanto conselheiro, eu acabei de assumir uma gestão do conselho junto com o Bruno e com o Vitor. Aí a gente chega no plantão, o pessoal fala, João, mas e aí? A gente vai ficar sem repouso? Você não vai fazer nada? Eu acabei de chegar do meu outro plantão, preciso tomar um banho. Isso porque faz pouco tempo que a enfermagem conseguiu o repouso, porque antes eram só outros profissionais que tinham esse direito, né? Mas essa situação do João é bem interessante porque é o seguinte, geralmente os gestores eles tomam alguma decisão sem conversar com alguém da enfermagem ou até mesmo com as outras responsáveis que estão totalmente de forma arbitrária. Então, a primeira coisa que a gente precisa reivindicar é assento na mesa decisória. Espaço. Isso é bem interessante. Em todo o local. E assim, igual a gente está discutindo todas as necessidades, as realidades e tudo mais, mas quando um projeto é pensado, quando a ideia vem, o foco de mudança também tem. Então, a gente pode falar que no projeto Nursinal, o foco de mudança é o quê? Né? E assim, de forma muito objetiva, quando a gente fala do projeto Nursinal, o que pretendemos mudar nas realidades em que se encontra a enfermagem? Começa pela nossa atitude dos enfermeiros, como protagonistas, como reivindicando, como trazendo a sua visão sobre aquela realidade organizacional, sobre aquela realidade regional, não é? E se nós somos protagonistas daquele sistema e majoritários, trabalhamos 7 dias da semana, ininterruptamente, nos 365 dias do ano, é a profissão que está ali o tempo todo, tem que estar representada em toda decisão que vai ser tomada naquele... Então, é o que você disse, Vitor, a voz. Sim. A voz da enfermagem tem que ser ouvida pelos protagonistas da enfermagem. Eu sempre brinco, geralmente quando às vezes um médico vai admitir um paciente, ele fala, vamos admitir esse paciente. Eu falei, você vai cuidar? Você vai fazer toda a parte técnica, toda a parte que... Vai receber... Não tô entendendo. Não, porque você está recebendo um paciente, você não perguntou
o gestor principal que vai tomar conta desse paciente, vai ser o responsável desse paciente, se tem leito. Se você recebeu, você vai arrumar um leito, porque não tem o leito, entendeu? Essa situação eu começo a impor isso, e aí, de forma devagar, hoje realmente assim já funciona normal. Vai receber paciente, mas pergunta para quem é primeiro responsável, entendeu? Essa é bem interessante. Eu tenho que impor algumas situações pelas quais falo, opa, tem gente que tá ali, tem gente que tá Até ali, porque entendeu? se você tem um posto, né, Vitor, pegando o seu exemplo, com vários pacientes, cada paciente pode ser de um médico, mas todos os pacientes são seus, enquanto enfermeiro. Então, quem gere, quem é o responsável por aquilo ali é você. Então, o enfermeiro ele tem que se empoderar disso. Eu sou o chefe do meu setor. É um sentimento Entendeu? de É o pertencimento sentimento de mesmo. pertencimento. Sim, é porque na verdade o que acontece é o seguinte, se der tudo certo, tudo bem, beleza, você vai passar seu plantão e vai embora. Se der errado, por que você recebeu? Os porquês sempre é complicado, né? É sempre complicado. É assim, o porquê você recebeu, você não pensou nisso? Sim. Por que você fez isso? Por que você pensou nisso? Por que você fez aquilo? E hoje é muito complexo, eu falo para todo mundo quando eu trabalho, eu falo, gente, toma cuidado. Hoje todo mundo é advogado. Mas como assim, Vitor? Todo mundo tem acesso à informação muito rápida. Enfermeiro negou fazer a medicação na minha mãe. Ele joga lá no Google, mas por quê? Mas eu não neguei. Eu não tinha condições de fazer a medicação da sua mãe de pé, porque eu não tinha cadeira para colocar. Entendeu? Algumas situações pelas quais a gente fica à mercê em relação a isso. Entendeu? Até eu falo para todo mundo, o que funciona, qualquer unidade de saúde, qualquer ambiente de saúde, é a enfermagem. Era o coração. Eu sempre falo, brinco para todo mundo, gente, doutor, dá uma segurada. Você está atendendo muito paciente, são 5 médicos, para 2 técnicos de enfermagem fazer medicação e um enfermeiro tomar conta de tudo. Segura um pouquinho aqui, porque você vai fazer uma confusão. Você vai trazer todo mundo para dentro da sua unidade. Vai ter Porque nem não- lugar não para é uma colocar. gestão ali. Você não consegue fazer esse fluxo, entendeu? Eu, quando estou trabalhando na assistência, eu ajo dessa maneira. Eu tento impor isso a alguma realidade. Agora, se ultrapassar disso, cada um tem a sua responsabilidade, entendeu? Mas lógico, sempre trazendo todo mundo. O gestor da unidade, entendeu? Tudo isso. Se impondo e sabendo, tipo assim, eu tenho voz. Você tem que ter, a enfermagem ela tem que ter voz, entendeu? Você tem que se impor e se empoderar em relação a isso. Porque você é técnico também, entendeu? Você é técnico também. O que hoje a gente vê é o seguinte, algumas pessoas pelas quais possuem, estou trazendo uma realidade pública, do setor público, entendeu? Uma realidade do setor público hoje que praticamente está precarizada. Praticamente o serviço público hoje está totalmente precário. Ele vem do investimento totalmente de forma incorreta durante a pandemia, que fizeram vários investimentos e hoje está praticamente tudo sucateado, está subutilizado e não tem uma gestão para fazer isso, entendeu? E hoje é o seguinte, a gente passou pandemia, ela volta de novo, ela vem de novo, ela volta de novo e a gente ainda, aquele pessoal, aquele boom que a gente tinha antigamente, que durante a pandemia, que a enfermagem era a voz, acabou. E a gente está deixando morrer isso, entendeu? Isso é bem interessante. Eu acho que realmente esse projeto ele vem de conta a isso. Dar a voz novamente. Incentivar os enfermeiros a reivindicar que a sua voz seja ouvida. Que na constituição do conselho decisório, num conselho que toma as decisões em cada local, em cada tipo de serviço, que tenha um representante da enfermagem. Porque se não tiver, não adianta cada um em seu local, fazendo interlocução com outro profissional aqui, com outro ali. Tem que ser na decisão oficial que se toma naquela organização. E outra coisa muito necessária, gente, que eu considero, se eu começasse a trabalhar de novo, toda aula que eu desse, eu ia chamar vocês, cada hora um representante nosso que trabalhe num tipo de serviço, para trazer a experiência de vocês, porque quem trabalha na educação não tem essa experiência, assim como vocês não têm o que é também que o professor passa. Então, é preciso somar. Nós temos que ser unidos, temos que reconhecer que nós todos temos certos limites que circunscrevem aquela nossa vivência, as exigências do nosso emprego, do nosso, não é?
e que nossa realidade de trabalho não é completa, ela tem que ser mesclada. É preciso sempre, eu digo sempre para o doutor Manuel, é preciso muito a gente conversar em todas as escolas de enfermagem, ter sempre a presença de alguém do sistema COFEM-COREM para trazer as experiências para a gente preparar melhor os alunos. Isso aí. Trazer exemplos muito da vivência real para que eles não não aprendam apenas a questão teórica daquele tema. Então, essa interlocução, essa integração de vários setores da enfermagem em todos os países, ela é vital para a gente crescer todinho o nosso sistema, não é? Esse episódio está sendo muito rico, viu? Porque nós já falamos de qual é a ideia do projeto, do que o projeto realmente vai propor como mudança nas instituições e as realidades em que se encontra a enfermagem. Citamos exemplos das realidades que a gente pode encontrar e o que a gente já vivenciou como profissional, né? Falamos também da necessidade da força política, das relações institucionais, das questões de resolução. E a gente cita também, por exemplo, a enfermagem brasileira, ela te dá aí mais de 30 possibilidades de áreas de trabalho. O nosso arcabouço aí técnico-legal é gigantesco. A gente tem mais de 700 resoluções, temos uma lei de exercício profissional do ano de 86. Então, assim, o acesso à informação e a padronização dessas informações empoderam o profissional para ter certeza e tranquilidade e segurança no que ele vai executar, desenvolvendo a sua liderança. Então, assim, esse episódio está muito rico. São abordagens que, para quem vai ouvir, comece a imaginar também aonde eu estou, o que eu posso fazer para agregar essas ideias e começar a executar uma atitude diferente ou fortalecer a atitude que está dando certo e está trazendo mudanças, né? Então, assim, é muito importante, assim, estar com vocês, termos esse momento de troca, de conhecimento, cada um na sua experiência, mas são trocas totalmente ricas, né? E são trocas que nos enriquecem e enriquece o outro também. E o podcast é um material riquíssimo também para preparo de alunos, para que os nossos colegas possam avaliar, criticar e construir outros posicionamentos, não é? E eu acho essa riqueza toda que eu e os nossos colegas do grupo de trabalho estamos tendo o privilégio de ter, de ouvir em cada oficina a riqueza que os depoimentos deles estão trazendo para a discussão, é um privilégio, porque e daí que eu tiro a conclusão que essa união, esses depoimentos todos que cada um pode trazer nas escolas é uma coisa imperdível. Nós não podemos prescindir dessa oportunidade de juntos prepararmos outros enfermeiros. E o problema da enfermagem também é que nós temos poucos jovens na enfermagem e que liderança tem que começar já no começo, já com os novos. De modo global, liderança é mais apropriada pelas pessoas, pelos profissionais que já têm em torno de 50, 55 anos, que já estão próximos de aposentadoria. Por isso também que o Nursing Now está recomendando que se comece a discutir liderança no início da formação, e está investindo, muitos programas estão investindo em quem tem até 10 anos de formado. Tem que investir nele agora, porque é um investimento que vai durar o exercício dele profissional e sem mais contar tempo. A ideia que a senhora falou também, por exemplo, todo mundo que está aqui participando vão ser multiplicadores. Sim. Que vão atingir outras pessoas, as outras pessoas vão atingir outras pessoas e a gente só vai aumentando o grupo, né? E assim, para a gente concluir o nosso episódio de hoje, para a gente finalizar,
Eu quero fazer uma pergunta primeiro para a senhora e depois para os dois, né? Mas quais são as perspectivas futuras do projeto daqui a algum tempo? Porque hoje nós estamos trabalhando vocês estão trabalhando através das oficinas, visitando os estados. E aí, uma vez que já foi visitada, executadas as oficinas, montado um projeto, um trabalho para ser executado em determinado prazo, futuramente, qual é a perspectiva do projeto? A perspectiva que a gente tem é que, com todos esses multiplicadores em todos os nossos estados, que tenhamos outras realidades, outras ações, outras iniciativas e outras competências dos nossos profissionais de hoje e do futuro. O Nursing Now é principalmente agora e para sempre. É enfermagem agora e sempre. Que todo esse esforço continue se multiplicando e aprimorando as competências do enfermeiro, as suas atitudes e as suas responsabilidades. Eu completo o que a professora disse. Eu acho que o principal do evento do Nursing Now, a gente até pegou um pouco do evento cedo, né? A gente viu os diversos relatos que cada profissional em sua área ele acaba abordando, mas que no final contempla todo mundo, porque é uma busca de uma única... Prepara, né? É um busca de um único tema, que seria o desenvolvimento da liderança. E eu acho assim, o principal é a mudança de atitude, entendeu? Por exemplo, a gente está debatendo aqui, o que a gente debateu aqui, o que eu posso, a partir de hoje, mudar na minha realidade, na minha prática, com essa discussão que a gente teve. Então, assim, a gente tem que começar a fortalecer isso mesmo. Eu acho que é uma reflexão. É uma reflexão. Né? É uma reflexão. E quando ela fala desse projeto, e quando ela está falando desse projeto, a gente vê que os olhos dela brilham. Ela tem um entusiasmo em relação a isso e com certeza a experiência e a vivência dela é o seguinte: se eu pudesse voltar no tempo, eu dava mais voz para as pessoas que estão na ponta. Da mesma forma, os gestores. Sim. Quantas compras os administradores de hospitais fazem errada de medicamento, de curativo, de várias outras situações, e o gasto, o impacto de dinheiro público, né? E, na verdade, as pessoas falam que é dinheiro público, não é dinheiro nosso. Eles deixam de economizar ou de investir de forma efetiva se tivesse escutado de quem realmente vai usar. A compra de um material pela qual não se usa mais, está ultrapassado, tem coisas mais baratas e mais efetivas, ou situações no quais não se usam mais, porque não perguntam para quem está na ponta, entendeu? E o projeto vem de frente a isso, entendeu? De frente a isso, buscar esse empoderamento. Sim. Até para a própria enfermagem falar, não, eu tenho que falar, tenho que ter voz, eu tenho que bater lá no administrador do hospital particular, o João vai entender muito bem isso. Ei, cara, você está comprando coisas pelas quais a gente não usa. Você está perguntando para mim o que está acontecendo? Eu tenho que participar dessas situações, entendeu? Eu acho que quando a doutora fala realmente desse projeto, a gente vê que ela, se eu pudesse voltar bem lá no início, quando eu comecei, eu ia ter mais voz, eu ia levar mais, eu ia buscar, eu ia mais para frente para entender realmente essa ponta, entendeu? Eu falo isso porque eu já fui praticamente tudo. Eu já fui gerencial administrativo, gerencial público. Hoje eu estou gerencial público, hoje eu sou assistência pública, entendeu? Eu sou assistência privada, conselheiro. E, assim, várias outras situações eu já vi de tudo, entendeu? Já vi de tudo. E, geralmente, o que eu mais vejo é desperdício de dinheiro público, desperdício de dinheiro privado dos acionistas, dos empresários, porque não escutam o como um todo. Não sentam para conversar um farmacêutico, uma equipe médica, um administrativo, um RH. Inadmissível hoje um RH selecionar um profissional da enfermagem sem consultar o líder dele. O líder dele, entendeu? Algumas situações, olha, eu escolhi tal currículo, o que você acha? Conversa com ela. Entendeu? Não chama, aí a gente recebe alguns profissionais pelos quais não vão se adaptar ao nosso setor. Aí você, como líder, não aceita. Aí gera aquelas discussões, entendeu? Eu acho que eu vejo isso com muito entusiasmo, realmente, esse projeto. Cara. E uma coisa, assim, as perguntas para vocês, para a gente finalizar agora o nosso episódio, é que realmente a presença nossa, nos lugares que nós estamos, faz a diferença. E aí eu pergunto para vocês, a presença de vocês faz a diferença onde vocês estão? A aplicabilidade desse projeto, do projeto do Nursing Now que a gente discutiu aqui, na realidade de vocês, realmente vai fazer a diferença
no desenvolvimento das ações, das realidades que se encontram, se fazendo presente, dando voz? Na minha realidade, eu vejo que a gente vai ter duas situações. A gente vai dar voz a algumas pessoas pelas quais elas não têm compromisso político com ninguém, porque ela está ali por um êxito, né, ou por ter passado, e a gente vai ter outra realidade também, alguns profissionais que vão ter algum medo e algum receio de tal forma se empoderar em relação a isso, de cobrar, de falar, de questionar. Mas só que é muito interessante hoje, na realidade, que esses profissionais pelas quais eles têm receio e medo de se empoderar, de falar alguma coisa, eles utilizam de pessoas e líderes que têm o poder de empoderar. Entendeu? O que eu recebo, igual o João falou, o que eu recebo todo dia, Vitor, isso aqui tá errado, Vitor, me ajuda aqui, aí eu vou pra cima, vou tentar buscar, conversar. E no setor privado, Representantes, e no setor privado acaba que é pior, porque você fala, poxa, eu vou me indispor, eu vou brigar pela enfermagem, mas eu vou ter uma consequência que pode ser minha demissão. Sim. É uma discussão que se tem hoje, entendeu? Poxa, mas eu tô brigando por um direito meu. Igual eu dei o exemplo... A gente briga na questão da sobrecarga. Da sobrecarga. Subdimensionamento. Igual eu dei o exemplo do repouso. Poxa, o profissional de enfermagem não pode tomar um banho, porque ele veio de outro vínculo. Entendeu? Então, e é uma profissão carregada por vários empregos. Então, assim, é uma das realidades que a gente, agora a gente está como os conselheiros, mas a gente já praticava essas, vamos dizer assim, esses atos previamente, de fortalecer isso. Poxa, eu preciso do básico para mim trabalhar. Entendeu? Qual que é o básico para mim trabalhar? É ter um repouso digno, é ter um repouso aberto para mim poder tomar um banho, direito a uma alimentação digna. Entendeu? Isso não pode ser privado do profissional de enfermagem. Entendeu? E no setor privado, isso é muito difícil. É muito difícil você achar uma pessoa que vá brigar pela enfermagem, mais afundamente assim, sem ter medo de uma consequência. Porque ele é mal visto pelos diretores. Não, mas ele é um profissional que questiona muito. Gente, acho que agora a gente encerra oficial, né? Mas as falas deixam claro o quê? A necessidade de desenvolvimento nosso também, se tornar a referência para quem não consegue ter voz, falarmos por eles e a gente conseguir representar e gerar as mudanças. Então, assim, é uma enfermagem que exige visibilidade. Você falou da pandemia, passamos pela pandemia, com a questão política, piso salarial, reconhecimento, deu um boom na visibilidade. Então, a gente precisa aproveitar e também manter e exigir uma visão da sociedade através das práticas, do conhecimento, das trocas de ideias, da informação, que se a gente não existir nas instituições de saúde, não tem saúde. É a frase do Narcinal, onde há vida, há enfermagem. A enfermagem. E a nossa briga, não é briga ou luta pela enfermagem em si, é pela melhor qualidade da assistência à saúde que nós podemos oferecer. Nós, enfermeiros, sabemos que materiais que precisa ser comprados prioritariamente e de que qualidade. Muitas vezes é o enfermeiro que sabe dizer isso. E que não é pra gente, né? Não, é para atender o paciente. Gente, muito obrigada. Foi um momento maravilhoso de discussão. Doutora, Vitor, João, nós três aí agradecemos, como conselheiros regionais, a oportunidade e a felicidade de estarmos aqui com a senhora, por a senhora ter topado gravar com a gente, estar no podcast. Essa informação e as nossas discussões são muito importantes, não só para os profissionais de enfermagem do nosso estado, mas para o Brasil inteiro. E a ideia do COFEM de trazer o podcast para dar acessibilidade à informação, independente de onde esteja, fortalece ainda mais a enfermagem nas suas realidades. Então, muito obrigada. E o Estado de Mato Grosso, a gente fala representando os profissionais, está muito, muito feliz e agradecidos pela senhora ter topado estar aqui com a gente com esse momento muito importante e de novas construções, de novo ciclo, de novos momentos para a enfermagem do nosso estado. É isso, gente. Muito obrigada. Encerramos aqui mais um episódio aí do Pode Falar Enfermagem do COFEM.